Você viu? Você viu onde ela foi parar? Eu não sei onde eu deixei. Cadê? Vocês viram onde eu deixei minha barba? Puxa vida, perdi. Mas até o retorno das aulas presenciais, eu acho que eu consigo encontrá-la. Então, quando nós nos vemos no colégio, já vou estar novamente de barba. Meus queridos, boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Queria expressar, externar a vocês a saudade que tenho. Gostaria agora, nesse momento, estar na sala de aula, cumprimentar a cada um de vocês como era de costume. Só que nesse momento nós sabemos que isso não é possível, né? No momento, o melhor que temos que fazer para nós e para as outras pessoas é ficarmos em casa. Mas nós sabemos que isso logo vai passar, né? Tudo é passageiro, tirando o cobrador e motorista. Mas logo nós vamos retornar às aulas presenciais. Mas enquanto isso não acontece, as nossas aulas será assim, através do vídeo, utilizando a plataforma que o colégio escolheu, que é a plataforma Moodle. Então vocês verão que lá toda semana terá atividades. Então toda terça-feira vocês perceberão que estará postadas atividades de sociologia, em que vocês terão até a terça-feira da semana seguinte para fazer essas atividades e postá-las. E aí, na terça-feira seguinte, tem outras atividades. Então, toda terça-feira terá as atividades de sociologia. De quinta-feira terá as atividades de história, mas isso nós veremos no outro vídeo que eu postarei na próxima quinta-feira. Algo que eu queria também falar para vocês é que vocês mantenham uma rotina de estudo. Eu sei que muitas vezes em casa é difícil manter uma rotina, né? Sempre aparece talvez alguma coisa para fazer, sempre tem alguma distração, mas manter a rotina é extremamente importante. Como assim manter a rotina? Então, na escola, as aulas começavam às 7h30 e iam até a 12h30. E ali tinha já uma rotina determinada. Você sabia qual ia ser a sua primeira aula, a sua segunda aula, e você era obrigado a cumprir aquela rotina já determinada pelo colégio. Não adiantava você falar, não, hoje agora eu não quero aula de matemática, agora eu quero aula de educação física. Não, não era assim. Quando era aula de matemática, era de matemática. Então, que você utilize essa mesma rotina, esse mesmo horário aí em sua casa. Então, faça isso, né? Segunda-feira, estude as matérias que você tinha de segunda-feira, da terça-feira as matérias que tinha da terça-feira, se possível manter essa rotina. É lógico que talvez vá precisar de algumas adaptações aí, mas o importante é estabelecer esta rotina. Então, se vocês observaram, logo que encerrou as aulas, lá no final do mês de março, teve algumas atividades que os professores passaram. E talvez alguns alunos, por um motivo justo, não entregaram. É lógico que os alunos que não entregaram foi por um motivo justo. Aluno só não entrega as atividades quando tem um motivo extremamente justo. Se esse foi o seu caso, as atividades estão liberadas para que você possa entregar novamente. Então, você já sabe, se você não fez aquelas, vai lá, faça e envie-as. E você talvez já percebeu, já viu, já consultou que tem atividades desta semana de sociologia para você fazer. Essas atividades são atividades de revisão, para nós relembrarmos um pouco, depois de 30 dias de férias, o que nós vimos no primeiro bimestre até então. Então, se você está aí com a sua apostila, vai lá, pega a sua apostila de sociologia, por favor. Agora não adianta você falar que você esqueceu em casa, né? Ou será que você esqueceu na escola? É complicado, né? Você tem que falar que esqueceu em casa, agora você está aí na sua casa. Então, por favor, pega lá a sua apostila de sociologia. Estou esperando.
Então, abre aí a sua apostila, no capítulo 1. O capítulo 1 nos falava sobre trabalho e sociedade, viu aí na página 6? Então, nós vimos nesse capítulo o significado de trabalho. Então, nós vimos que trabalho é toda atividade executada por nós, seres humanos, que transforma a natureza, que transforma a sociedade, até mesmo que transforma os outros seres humanos. Por exemplo, o trabalho do professor. O trabalho do professor é transformar os outros seres humanos. Já o trabalho, por exemplo, do alfaiate ou da costureira, ela pega um tecido e transforma esse tecido num belo vestido ou num terno muito, muito bem alinhado. Então, todo o nosso trabalho modifica alguma coisa, ou modifica a natureza, ou modifica até mesmo os outros seres humanos. Então, nós vimos que trabalho significa isso. Mas a visão de trabalho, ela mudou no decorrer da história. Como assim? Por exemplo, na antiguidade, a forma de se ver o trabalho era diferente de hoje. Hoje, o trabalho ele é muito bem visto. A pessoa que trabalha, geralmente ela é enaltecida. Se falam bem da pessoa que trabalha. Mas na antiguidade já não era assim. Por exemplo, na Grécia Antiga ou na Roma Antiga, até daí vem a origem da palavra trabalho. A palavra trabalho vem do grego antigo, que significa tripalium. O que significa essa palavra? O que era essa palavra? Tripalium era um instrumento de tortura que castigava as pessoas. Então, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, eles tinham a visão daquela pessoa que trabalhava, era uma pessoa que estava sendo castigada, que estava sendo torturada. Quem é que trabalhava nesse período? Era somente os escravos. Então, se a pessoa trabalhava, ela, puxa vida, você trabalha? Então você é escravo, você não é ninguém na sociedade. Era assim que a sociedade antiga via o trabalho. Mas nós vimos que no decorrer do tempo isto foi mudando, né? O trabalho passa a ser enaltecido. Até mesmo quando chega no século XIX, como você pode ver aí na página 10, que o trabalho vai entrar no contexto do capitalismo. Por exemplo, na Idade Média, quando um carpinteiro ele queria fazer uma mesa e cadeiras, ele escolhia uma árvore, ele cortava essa árvore, via se realmente a madeira era boa e transformava aquela matéria-prima em um objeto que iria ser usado. Então ali ele se enaltecia, ali ele conseguia ver o fruto do seu trabalho, né? O seu ego era alimentado. Mas Karl Marx, ele fala que realmente o trabalho serve para isto, para enaltecer o ser humano. Mas o capitalismo, ele consegue destruir isto. De que forma ele consegue destruir isso? Segundo Karl Marx, a Revolução Industrial causou uma alienação a todos nós da classe operária, aqueles que eles chamam de proletário. Então, o proletário era aquele que tem a força de trabalho, aquele que vende a sua força de trabalho. E os burgueses é aqueles que têm os meios de produção, as máquinas, que compram a força de trabalho do proletariado. E essa divisão fez com que houvesse uma alienação do proletariado. Como assim? Porque o trabalho passou a ser dividido. O trabalho passou a ser feito em partes. Uma pessoa já não faz todo o processo do trabalho. A Revolução Industrial causou várias divisões nisso.
Então, um carpinteiro ou um marceneiro, ele já não faz todo o trabalho desde a captação da matéria-prima até a última pincelada de verniz. Não, ele não faz isso. Cada etapa tem uma pessoa que irá fazer. Isso fez com que acabasse aquela satisfação pelo trabalho. O trabalho passou a ser somente a recompensa, somente o dinheiro. Então, para Karl Marx, isso causou uma ruptura nessa questão do trabalho dar satisfação para nós, seres humanos. E como está aí na página 14, o que mostra que acaba realmente com toda a satisfação do ser humano pelo trabalho é quando ele fica desempregado, que realmente toda a autoestima dele acaba, que ele vê que a sua família agora está passando por dificuldades porque ele está desempregado e não pode mais sustentá-la. E para Karl Marx, tudo isso é causado por causa da Revolução Industrial, que causou essa divisão na sociedade entre a burguesia e o proletariado. Então foi isso que nós vimos esse bimestre. É lógico que aqui foi uma revisão bem rápida, mas para eu e para vocês poderem me ver, eu ver vocês, mas espera aí, eu não estou vendo vocês, mas tudo bem, vocês estão aí me vendo, né? Então tá bom, muito obrigado pela sua atenção e piririm e pororom e até a próxima aula, até a próxima semana que terá um novo vídeo do professor Luciano do Tio Lu para que você possa estudar. Então, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima semana.